Começou. Gente, então boa noite a todos. Eu vou hoje entrar falando antes da nossa coordenadora, que é a Vânia, porque eu quero dar um aviso antes que eu esqueça. Como eu estou um pouquinho gripada, eu tenho medo de, na hora, esquecer no final. É que a gente vai fazer a nossa comemoração de 30 anos da Estação das Letras. Anotem na agenda, dia 24 de outubro. É uma sexta-feira, tá? E ela vai acontecer, ela é presencial. Se eu pudesse mandar para o pessoal que não está aqui, eu estou vendo Zulmira, né? Mara, é presencial, tá? Nós vamos ter uma tarde toda de oficinas rápidas para todo mundo que quiser fazer, com algumas pessoas maravilhosas realmente, e uma festa, e vai ser às 18 horas, vai começar a nossa festa, enfim, a festa mais oficial, digamos. E a gente está convocando todos os alunos que lançaram livros, estando na Estação das Letras ou não, né? Que lançaram, que foram nossos alunos e que têm livros, a gente está convocando para expor os livros e deixá-los lá à venda no saguão da Fundação Casa de Rui Barbosa, que é onde vai acontecer a nossa Aqui, ó. festa, tá? Então, é isso, viu? Então, agora vamos à nossa cesta com letras, que Depois você vai mandar mais Vânia- detalhes. mando, sim, mando o convite, tudo bonitinho, daqui a umas Vinte e 15 quatro de dias está outubro, chegando. né? 24 de outubro, é uma sexta-feira. As oficinas começam às 14 horas, elas vão até 5h30, e depois, são várias oficinas, tá? E depois, então, 18 horas, 15 para 6, mais ou menos, já começa a festa maior, que é a festa, que é o horário que todo mundo pode, né, tá ali, e a gente vai convocar. Então, estamos convocando os nossos alunos escritores que ou começaram a escrever na estação, ou que publicaram seus livros enquanto estavam aqui, ou que já foram nossos alunos, tá? Então, vai ter uma banca com a exposição de livros e autógrafos e tal, para todo mundo. Tá, Mara? Se a Mara puder vir, eu sei que a Mara. Ô, já estou marcando aqui. Vou fazer o Ah, possível. Vou adorar. Tô querendo tá? coisa presencial, viu? Faz uma Pois Vai é, falta, ser, né? vai ser, faz vai ser. muita Eu, falta. eu vou dar um jeito, sim, É, Então tá, fica aqui de o convite para quem ouviu esse convite aqui, que vai, isso depois vai para o streaming, né? Já sabe que tem a nossa festa no dia 24 de outubro, tá? Vânia, com você. Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós temos Ivone Rosa como mediadora. Ela está trazendo um conto da Eliana Alves Cruz. A Sexta com Letras acontece uma vez por mês, todo mundo sabe, feito pelos nossos alunos, sugerido e programado, feito pelos nossos alunos, e que cada um traz um conto, um texto de seu agrado para apresentar para todo mundo. Ivone já fez algumas cestas com letras também. Disse ela que está nervosa. Não sei por quê, porque ela é uma professora espetacular, está acostumada. Mas é a tal história, né? Mesmo os atores mais experientes, quando entram no palco, dizem que sempre dá aquele frio na barriga. Se não der, é porque não está valendo. Então, é professora, trabalha em Niterói, dá aula de literatura do ensino médio, se não me engano. É uma excelente leitora, é escritora, tem livros publicados. Para fazer essas cestas com letras, hoje procurou entrar em contato com a própria Eliana, fez algumas perguntas, não sei se teve a resposta, acho que não, ela tentou, mas a Eliana estava muito atolada, muito ocupada, e, enfim, traz ela um conto e vai fazer a leitura, como sempre, com bastante competência. Então, vamos lá, por favor, Ivone. Ivone, Ela sumiu? Ivone está por aí? Oi, tá me vendo?
Tô, agora sim. Agora sim, não parecia que ele tinha subido. Eu estou com o livro Solitária, da Eliane Alves Cruz, uma leitura, é um romance, né, muito denso, mas envolvente, né? E um romance contemporâneo, era tudo que eu gostaria de trabalhar, né, atualmente. E eu não sei se alguém aqui já leu, se já conhece o romance Solitária. Não, a Alguém já gente leu? já ouviu falar muito, mas não li. Esse eu Aham. não li. A minha primeira aquisição foi Crime do Cais do Valongo, mas eu quero apresentar para vocês aqui. Primeiro, o trabalho. Estão vendo? Então, Aham, estamos. Eu estou. vou falar um pouquinho da vida da Eliana. Ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 66. Ela graduou-se em comunicação social pela Faculdade da Cidade em 89. Eu quero só fazer uma pequena observação. Nesse curso de comunicação social, ela foi aluna da nossa querida Susana Vargas, né? Então, assim, um Sim. Olha aqui, carinho ó. especial. E eu tenho certeza absoluta de que a Susana colocou a semente lá da literatura, porque Ai, a que comunicação social bonitinha. sim, é uma coisa muito corrida. E quando eu li o romance, né, Solitária, né, quando a Eliana emprega as figuras de linguagem, eu falei assim, meu Deus, que poesia bonita, sabe? Eu fico até emocionada quando os autores conseguem mesclar, né, um texto duro, né, falando da nossa realidade, mas com sutileza, sabe? É isso, né? Arte, viva a arte. Bom, voltando aqui, ela trabalhou como agente de imprensa na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e cobriu 15 campeonatos mundiais, 6 Jogos Pan-Americanos e 6 Jogos Olímpicos. A primeira obra, Águas de Barrela, ela estreou, né, baseado na trajetória da própria família, né, que desde o século XIX, da África, e foi vencedora da primeira edição do Prêmio Literário, né, Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Cultural Palmares, né, em 2015. Quando a Eliana estava escrevendo Águas de Barrela, não, começando não, quando ela estava finalizando esse trabalho de pesquisa, as obras no centro do Rio, né, no Porto Maravilha, deram início. E aí o que se descobriu? Ah, os corpos, né, os ossos, né, os restos mortais, inclusive de crianças, que não deveriam estar ali. Né? E daí veio a inspiração, também um trabalho de pesquisa da Eliana para fazer o Crime do Cais do Valongo. Aí ela participou das seguintes antologias: Cadernos Negros, né, pela organização Esmeralda, Cadernos Negros, olha só, 39, 40, eu acho que atualmente o Caderno Negro já está em 47 ou 48. Né? Ela também participou de Novos Poetas no Prêmio Sarau Brasil 2017 e o Ciclo Contínuo Editorial, né? Em 2018. A Vestida, pela editora Malê, que é um livro de contos. Aqui, olha, as obras quase que, não vou colocar como irmãs gêmeas, mas o Crime do Cais do Valongo advém, né, da pesquisa aprofundada de Águas de Barrela. Logo depois, Solitária, Nada de Ti, nada de ti que em ti não veja, aqui é Vestida, e o romance estreando Meridiana, né? É o mais recente da Eliana Alves Cruz. A Eliana Alves Cruz ela tem uma habilidade de escrever trabalhos diferentes de forma simultânea. Eu acho isso muito incrível.
eu fico um pouquinho incomodada com relação ao meu processo de escrita, que eu não quero interferência. Então, eu procuro não saber da guerra, não quero saber da revolução da Ucrânia, eu não quero nenhum tipo de interferência. E a Eliana, ela consegue fazer esse trabalho brilhante de situações diferentes, né, quando está no processo de escrita, sem contar, né, palestras, entrevistas, e olha só a Eliana no mundo infantil, né? Gênios da nossa gente. E aqui ela aborda, né, profissionais, né, os sonhos, né, de todas as crianças em profissões futuras, né, renomadas até o século passado, com pouquíssimo espaço. A Eliana, né, ela tem a Milena, essa personagem aqui, que ganha um livro escrito, um livro exclusivo, porque a editora de Maurício de Souza, eles antes, né, se concentravam no grupo de personagem. No decorrer do tempo, né, ao longo dos anos, os personagens, exceto a Mônica, foram ganhando visibilidade, né? O quadrinho exclusivo para os demais personagens. E a Milena já chegando com um livro infantil que é Milena e o Pássaro Antigo. O trabalho mais recente da Eliana é a série Capoeiras, né? É uma série, é uma adaptação do livro, né? Balada de Noivo da Vida e Veneno da Madrugada, escrito por Nestor Capoeira e criado por Eliana Alves Cruz, que ela também é roteirista. Eu não sei se vocês assistiram o documentário, quer dizer, uma série documentário da Marielle. Não. Assistiram? A Eliana foi uma roteirista de grande participação, sem contar que ela foi amiga pessoal da Marielle, né? Ela foi amiga da Marielle, conheceu a Marielle bem de perto, então ficou bastante confortável, né, para colaborar com esse trabalho. Bom, eu estou ouvindo. Eu posso dar início aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho da Eliana? Não, pode ir. E com relação à visibilidade do texto, tá bem para todos? Eu só queria lembrar o Trilha de Letras no Canal Brasil, canal 18, para quem tem net, que ela é meia horinha só, uma pena, que ela entrevista sempre algum autor, e a forma dela entrevistar, a gente percebe como ela foi cuidadosa se inteirar da obra daquele autor que ela está entrevistando. É muito legal também, era bom ficar registrado esse programa. Quartas-feiras, às 11. Quarta-feira, Dag? Às 11, 23 horas, quartas-feiras, no Sim, Canal sim. Brasil. No Canal Brasil, ela faz um programa gravado, exatamente. Mas tem o canal no Instagram também, e que podem assistir depois, né? E são entrevistas ótimas, né? São convidados importantíssimos. Bom, esse capítulo aqui é Janela. Antes de eu começar a ler, eu quero só fazer uma pequena observação sobre esse trabalho a partir do título Solitária, né? Eu falei assim, nossa, é um título ambíguo. Não, mas não é ambíguo, é polissêmico, né? A partir do momento que eu tenho, né, mais de 2 significados para a palavra solitária, ela também trabalha a polissemia em janela. Vamos ver aqui. Quando contei a Cacau sobre a noite em que deixei o passado, o futuro de ser mãe menina, ele apenas me ouviu com respeito e silêncio, sem me julgar,
nem me condenar. Cacau me ofereceu seu abraço e se angustiou comigo, mas quem me fez subir mais um degrau na escada da maturidade foi seu irmão. João também me ouviu, sem emitir uma palavra. Com a cabeça apoiada nas mãos, olhando para o chão, contei que fiz tudo sozinha, trancada no banheirinho, e que Dona Lúcia me levou depois a uma clínica de uma amiga para confirmar se tudo tinha dado, se tinha dado tudo certo. Vi quando algumas gotas caíram dos olhos dele para o solo. Nunca tinha visto João chorar por nada. Para mim, ele era a pessoa mais forte que eu conhecia. Então, me preocupei. Ele, enfim, levantou a cabeça e me fitou com os olhos vermelhos e um brilho de raiva. Seria por minha causa? A gente não tinha a menor condição, Mabel. Nem de grana, nem de cabeça. Você tem 14 anos e eu 16. Somos pobres demais. Nisso, ela estava certa. Mas olha, esses barões aqui não querem nunca perder 2 empregadas pelo preço de uma. Ela não fez isso por você. As mãos dele se crisparam, a voz embargou, o rosto enrugou. João envelheceu ali, na minha frente, em segundos aos 16 anos. Chorou copiosamente como eu nunca tinha visto antes. Ele, sempre tão respondão, tão arrogante, chorava de soluçar. E eu não sabia o que fazer. Meu coração se dilacerou ainda mais. Por fim, conseguiu se controlar. Beijou meus lábios com suavidade, pegou minhas mãos e me olhou no fundo de um jeito terno. Então, gatinha, olho vivo para não ficar presa nesse alívio e nessa gratidão. Nossos pais, por outros motivos, já estão. Como o pôr do sol que vai chegando de mansinho, dentro da moldura de uma janela elegante, ou como uma manhã que aos poucos tinge o céu com o mesmo rosa poente do dia anterior, nossa vida foi passando. Eu e mamãe continuávamos ali, na gaiola dourada do edifício Golden Plate. Éramos pássaros dentro de viveiros luxuosos, mas uma jaula deixa de ser vilã da liberdade só porque é pintada de dourado? Tínhamos asas condicionadas que, em vez ou outra, levavam para os outros pousos. Nossa casinha no subúrbio distante ou para algum outro lugar, mas o retorno ao criadouro era certo. Foi olhando a belíssima vista do apartamento de cobertura, de pé no deck da piscina, que testemunhou tapa na cara da dignidade da menina Irene, que sai da segunda infância para a adolescência e desta para a juventude e a vida adulta. Crescendo ao meu lado, sempre no estágio anterior ao meu, estava a Camilinha. Enquanto eu era criança, ela estava no berço. E quando eu era adolescente, ela fazia travessuras e estudava numa escola bilíngue. Girando ao redor daquelas vidas estavam as nossas, eu e mamãe, 2 satélites em torno daqueles planetas. Dividíamos o quartinho, mas, à medida que eu e a filha única daquele casal crescíamos, eu e mamãe fomos nos distanciando, uma da outra e, acredito, de nós mesmas. Terminamos o ensino médio com ótimas notas, eu e o Cacau. Jurandir e minha mãe estavam quase mortos de orgulho, pela segunda vez na vida. O Jura pediu o playground e o salão de festa para comemorar. Ninguém em nossas famílias tinham ido tão longe nos estudos, e nós estávamos muito próximo de um passo ainda maior, a universidade. João Pedro tinha mesmo começado um pequeno negócio, uma vendinha de balas e doce numa comunidade não muito distante dali, onde também foi morar. Aparentemente estava mais tranquilo. O que o Jurandir queria mesmo era que ele estudasse como eu e o Cacau,
mas, pelo menos, estava seguindo o caminho dele de forma honesta. E isso era motivo de grande alívio, não só para o Jura, mas para nós todas e todos que haviam anos convivíamos nas áreas de serviço do Golden Plate. Cacau havia convidado o general Mingau para a festa. Afinal, Exato. foi por causa dele que conseguira estudar no Colégio Caro. Por essas coincidências que parecem armadas pelo diabo, o general e João chegaram juntos. Vi quando abriram ao mesmo tempo as portas dos elevadores que davam para o playground. João vindo de serviço e o general no social. Hilda, como sempre, estava atrás, empurrando sua cadeira. Ele tinha envelhecido bastante, mas a sua língua enérgica, como se o tempo não tivesse passado. A festa foi animada, com alguns amigos do Colégio Chique do Cacau e outros da minha escola pública. Mas a presença de uma pessoa em especial me emocionou demais. Dadá, que apareceu rapidinho na entrada da escada de serviço e me chamou com um gesto apressado. Presente de formatura, seja feliz, disse, me entregando outra bonequinha de pano costurada por ela. Foi uma das poucas vezes em que ouvi sua voz e a abracei como se ela fosse a boneca. Na verdade, era assim. Ela era aquela bonequinha e eu queria saber mais sobre ela, como tinha ido parar ali, trabalhando para a dona Imaculada, a síndica. Ai, eu voltei, perdão. Aqui, indo parar ali, trabalhava filho. Aqui, ó, como era a sua vida, quem era a sua família, mas Dadá aceitou ficar para a festa, não aceitou ficar para a festa e subiu correndo de volta para o apartamento no primeiro andar, de onde raramente saía. Muito honrado pela presença do general Feitosa, Jurandir passou o tempo todo bajulando o velho. Eu estava só esperando a hora em que alguém ia chamá-lo de Mingau, como era de fato conhecido no prédio, inclusive pelos patrões. Mamãe, que havia resolvido se arrumar, estava ainda mais linda do que o costume e também tentava agradar ao Feitosa e a Hilda. Até que, a certa altura, o Jura pediu a atenção de todos para fazer um discurso. Ele estava inspirado. Devia ter preparado aquela fala por dias e dias. Primeiro, agradeceu a presença de todos e disse que se sentia um homem afortunado, utilizando uma imagem poética, se referiu à vaga arranjada deixa eu tirar aqui. Pelo general, não é? A vaga arranjada pelo general como uma janela de oportunidade para o filho, algo que possibilitaria tanto eu como Cacau fôssemos os primeiros das nossas famílias, se Deus quiser entrar para a universidade. Mas foi aí que o Mingau entornou. E também, se Deus quiser, sem a bobagem e a desonestidade das cotas. Olha como estamos aqui, todos iguais humanos. Os convidados se entreolharam. Meus amigos da escola pública olharam para os amigos da escola chique do Cacau, que, por sua vez, devolveram as miradas de estranheza. Só então percebemos que estavam em lados opostos do salão, e o general no meio. Ia subindo o volume da fala, como um mingau de amido, bem grosso, mas sem açúcar. Estávamos quase na segunda década do século XXI. E eu via que outras janelas de oportunidade de fato se abriam. Mas, ao mesmo tempo, o caldo do país estava engrossando. E não dava para ignorar esse fato.
Não dava para fazer como se todos naquela casa que apenas fingiam prestar atenção na palavra que o Mingau roubou do Jurandir. E assim é o capítulo Janela, que eu faço agradecimento a essas queridas aqui. E penso que, por mais que a dona da casa tenha ajudado a Mabel, né, fazer o aborto no banheirinho, ela realmente não estava preocupada com a Abel e as dificuldades que ela futuramente passaria na vida, e sim em perder uma moça, né, uma empregada que trabalhava de graça. Ela pagava apenas a mãe, a dona Eunice. E a Mabel ficava no quartinho junto com a mãe e sempre ajudava nas tarefas. E o João Pedro, né, o namorado da Mabel, pede que ela não se torne refém, como os pais estão naquela condição. E não existe nenhuma outra forma de solução, de ascensão para a população negra, senão pela educação. E é isso que esse capítulo Janela mostra, né? E com muito cuidado, com a Eliana, ela tem a cautela de não levantar uma bandeira. Eu acho isso muito importante, né? Esse mundo atualmente que nós estamos vivendo é tanta ira, tanto ódio, tanta polarização, que parece que agora o modismo é odiar, né? Horrível. Quero a colaboração de vocês. Ivone, esse capítulo é o início, é porque os personagens ficaram meio confusos para mim, assim. Eu também. Esse Eu Cacau, queria eu não entender sei quem é o quem é. Jurandir. Jurandir, Tá. Sim, sim. eu fiquei meio atrapalhada sem entender. Vou dar uma Tá aqui, sugestão. olha. Eu também. Ivone, talvez você fazer uma síntese do livro, romance. do Quem é romance. Porque quem? Aí a pegar gente fica só um perdido. capítulo, ele fica meio É, fora e para a onde gente. ele está situado esse capítulo, entendeu? Porque Sim. ficou meio. O livro, só para mostrar para vocês aqui, o livro, esse romance A Solitária, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada pela Mabel, que é filha da Eunice. A segunda parte é a própria Eunice. E a terceira parte do livro, né, é o quartinho, o banheiro, porque esses cômodos, esses pequenos cômodos, tornam-se personagem e tem uma fala. Agora, resumindo o romance, Solitária é a história de uma jovem que também engravidou, né, na adolescência, ainda muito jovem, que é Eunice, e ela engravida da Mabel, mas ela já era empregada doméstica. E ela era casada, sendo que o marido, né, o pai da Mabel, era um alcoólatra. E o livro, de forma sutil, o romance, fala rapidamente sobre esse clima de violência, e a Mabel passa a morar com a Eunice nesse quartinho. Quando, com algumas festividades que acontecem e tal, a Mabel não, perdão, a Eunice, ela se aproxima do Jurandir, que é um funcionário do prédio também. Só que o apartamento dele é na garagem, é um quartinho na garagem do prédio.
né? E a Eliana coloca no romance que é tudo muito inho, né? É o quartinho, um banheirinho, tudo muito pequenininho. E ele era viúvo, o Jurandir viúvo, com dois meninos, né? O Cacau e o João Pedro. O Cacau mais novo, o João Pedro, com 16 anos, se relaciona com a Mabel, filha da Eunice, que acontece, né, desse relacionamento, o sexo sem proteção, sem informação, ela engravida e a patroa providencia o aborto. Bom, esse livro também, a Eliana Alves Cruz, ela faz uma pequena homenagem, né? Por que ela escolheu o nome da personagem como Eunice? Que foi que no Brasil, né, a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma mulher e era uma empregada doméstica. E nessa relação, nessa sucessão de mortes, a segunda ou terceira, não sei, se chamava Eunice. E ela escolheu para fazer essa homenagem. Aconteceu logo depois também, né, que a Eliana se inspirou e ela coloca de uma forma indireta aqui no livro, é tão triste falar isso para mim. O acidente, né, do menino que cai da janela. janela no 9º andar, e enquanto a empregada passeava no calçadão, levava o cachorro para passear no calçadão. Deixa eu fazer só uma colaboração, que isso me deixou muito feliz. A mãe do Miguel, ela se formou em Direito e tirou 10 no TCC. A mãe desse menino Miguel, do caso real, né? Não do caso do livro. E é tão bom, né, essa vitória por conta da educação, né, essa conquista. Bem, voltando ao romance, é isso que acontece, né? A Mabel tem o Jurandir, né, que fica confuso, né? É padrasto, ao mesmo tempo é sogro dela. E ela tem o Jurandir como super-herói, né? Ele soluciona as coisas, ele consegue resolver os problemas, ajuda os outros, é super generoso. Então, assim, a Mabel se aproxima dessa família e acaba se envolvendo com o João Pedro, que é o filho mais velho. Sendo que o João Pedro não estuda como o filho caçula, que é o Cacau. Os dois passam, né? O Cacau ele tem uma bonificação, né? Essa ajuda, essa bolsa para um colégio militar. E, por conseguinte, passa na universidade. E a Mabel também passa para a Universidade de Medicina. Atendia as dúvidas? Se localizaram? Entendeu. Esse capítulo Janela, ele é o último da primeira parte, que é narrada pela Mabel. A partir da segunda parte, começa a narração feita pela Eunice. Porque a Eunice ela não consegue sair da situação que vive, né? Não consegue ter novas perspectivas. E quantas ainda continuam, né, nesse trabalho análogo à escravidão? Ivone, esse título, boa noite, esse título Solitária tem duplo sentido, né? A ambiguidade, né? Do quartinho como a solitária da cela de prisão, não é isso? Exato, mas mais que isso, né? Solitária também é o nome popular de um parasita. A gente esquece, é verdade. Né? Também. E aí tem a solitária, né? De fato, a solitária, né? O cômodo pequeno, fechado, que nos presídios a solitária não é um local para colocar o criminoso isolado, e sim para tortura,
porque uma solitária não tem uma medida da altura. A pessoa, numa solitária, é obrigada a ficar curvado ou deitado, mas não dá para deitar por inteiro, porque o tamanho não corresponde, né, à dimensão do corpo humano adulto. Fica curvado, né, e encolhido. Uhum. Além da falta de higiene, né? Que não tem, vai fazendo tudo ali. Mas ela também cita. Boa noite, Ivone. Eu e Oi, minha boa mãe nos noite. distanciamos, solitárias, portanto. Sim, né? Olha só, outro sentido. Por isso que eu digo que é polissêmica, não é só ambígua, né? Tem vários sentidos. É, a, a mãe, que isso é muito comum, né? A mãe, nas comunidades, a mulher negra da comunidade, ela deixa os filhos sozinhos para tomar conta dos filhos dos outros. E a diferença de idade da Mabel para Camilinha, as personagens do texto, né, que Camilinha é filha dos patrões, a Camilinha, quando começa a fazer as travessuras, a atenção da Eunice fica toda voltada para a Camilinha. E a filha fica abandonada. E ela acaba não prestando atenção que a filha está crescendo, que já é uma moça e que deveria prevenir para não acontecer com ela a mesma história, e a história se repete. Né? A Mabel também engravida, assim como aconteceu com ela, que na época não era uma gravidez desejada, o pai da Mabel era agressivo, né? E toda pessoa possuída pelo álcool, né, em excesso se torna agressivo mesmo. Daí ele ficava ainda pior. Até que a Eunice consegue se libertar dele e passa a viver com o Jurandir, Uhum. se relacionar com o Jurandir. Agora está claro. Porque é o trecho de um romance, né? Tem uma Uhum. sequência e eu peguei o final da primeira parte, Uhum. né? Mas ainda hoje eu conheço muitas pessoas que são contrárias ao sistema de cotas. São contrárias que acham um absurdo, né? Que precisam dos mesmos direitos. Mas o sistema de cotas hoje, né? Eu nem sabia que tinha tanto tempo, fez 25 anos, mas foi atualizado e agora ele está muito mais aberto, né? Não atende somente às etnias, e sim também com relação à condição financeira, né? A baixa renda, e isso muda muito o significado, né? Muda muito. Eu acho. Desculpa, eu estou indo aqui para. Eu não posso deixar de falar um pouquinho, né, da parte da minha família, já que eu sou afro-indígena. Mas tem muita gente que pensa, né, que os indígenas é aquela história que a gente aprendeu na escola, tá ali plantando batata, mandioca, cenoura. Não tem nada disso, não é bem assim. Pelo contrário, né, as tribos são várias, são diversas, algumas ainda não se comunicam porque eles têm o dialeto diferente de uma tribo para outra, e a invasão, né, do homem branco contaminando. Eu vi uma reportagem recentemente que na casinha de uma senhora indígena tinham malas mesmo de refrigerante, garrafas PET. Como que chegou ali, né? Então, assim, e aí toma conta, né? E se não tiver a formação, né, a defesa pela educação, como melhorar, como reivindicar, né? De que lado está o poder? Então, é necessário, sim, e é muito complicado, e está difícil, né? Educação pública fazer com que eles cresçam, se desenvolvam e tenham acesso e saibam realmente que Ângela, podem brigar de outras formas.
sem precisar arma de fogo, né? Aí uma das coisas importantes com esse negócio das cotas é porque se dizia, vai baixar o nível do ensino e tal, e que não acontece nada disso, né? Que os cotistas têm exatamente o mesmo rendimento que os demais alunos, que os outros que entram. Então, é uma Sim, questão de você dar, de fato, a oportunidade de poder cursar qualquer coisa, né? E a questão da educação é para todo mundo, né, Ivone? Independe de sim, para todo mundo. Sem ser pela educação, você não tem como, seja educação cívica, educação formal, educação acadêmica, entendeu? Mas educação emocional, enfim, uma porção de ramos, né? E nessa convivência mais diversificada possível, quanto mais diversificada, mais enriquece, né? Claro. exato, exatamente. O grande diferencial está aí. Mas já temos assim grandes conquistas, né? Muitas Com conquistas. certeza, com Sim. certeza. Eu queria falar um pouquinho sobre o romance, tá, Ivone? Assim, que eu Claro, Vamos achei, voltar. eu acho assim, esse romance depois do Quarto de Despejo, é um dos romances mais importantes sobre a condição, sobre as questões educacionais e tal, das populações indígenas. Aí você tem, aqui no caso, é a população negra, né? Mas Sim, sim. isso se estende a todos, né? E o que eu achei assim mais maravilhoso no texto dela, da Eliana, é justamente são essas três partes que você fala. Primeiro, quem pensa e que fala é a Mabel, depois é a Eunice. Então você tem o ponto de vista da mãe, depois da filha, não, primeiro da filha, depois da mãe. E num terceiro momento, os espaços falando. Eu Que achei curioso isso, né? isso de uma riqueza. Tem um momento aqui, até se você quisesse ler para nós, se você quisesse. Você está com o livro aí? Está Eu com estou ele, sim. né? E se você quisesse ler, eu posso ler também, né? Só para vocês terem noção de como é que ele é montado. A terceira parte que você fica, que é o quarto falando, os locais falando, né? E, e, e tudo o que acontece, o quarto do porteiro, o quarto da empregada doméstica, para onde eles vão no hospital, como é que é o tratamento dessas pessoas no hospital. Sim, São elementos e situações que você tem, né, quer dizer, no Brasil. O Brasil é um país escravagista, né? Escravocrata, né? Ninguém pensa né, desde o que é o quarto de empregada na nossa sociedade, né? Não tem nem janela, né? Não tem nem janela. É um cubículo, né? Isso quando existe, né? Quando tem, né? Mas aqui é o quarto falando, e é uma coisa maravilhosa. Se vocês Lê, quiserem, Suzana, lê. Alguém eu lê vou ler aí um para gente. pouquinho, eu vou ler um trechinho só para dar o gostinho para elas. E se Uhum. você depois quiser ler outros trechos, assim, Ivone, porque realmente é um romance maravilhoso, vocês não podem perder, tá? É maravilhoso. Quarto de empregada, que já é a terceira parte. Então, você tem a situação da mãe, da filha, tudo que envolve a adolescência, a infância, numa casa que não é a delas. Elas são sempre os seres estranhos e diferenciados, né? Por mais que se faça alguma coisa, sempre é marcada, a diferença é muito marcada quando não é jogada na cara delas. Olha, vocês estão aqui quase como de favor, aceitei você com a sua filha. É assim, né? Hum. Não é assim? Né, Ivone? sim. Deve ser. Isso, ninguém, assim, desse ponto de vista, eu não tinha lido nada parecido, né? Então, aqui, eu estou gripada, tá, gente? Desculpem, mas a voz está saindo bem. Suzana, Ah, deixa que eu leio, eu estou com o livro aqui.
Eu falo quarto de empregada, senão você vai forçar a voz e vai começar a tossir. Aqui, quarto de empregada. Levei um tremendo susto quando ouvi a voz de Eunice na cozinha. Quanto tempo! Minhas paredes tremeram, pois foram muitos anos velando o sono dela e de sua filha, Mabel. Sei que eu, no fundo, não era o quarto, era uma solitária, exatamente uma prisão, o lugar destinado a apartar do mundo e o restante dos viventes. Sou tão pequeno, mas sei também que consegui abrigá-las, como nenhum outro cômodo da casa. Por estar muito consciente disso, a voz de Eunice me encheu de alegria e saudade, mas igualmente de melancolia. Né? Então, tem outros. Quarto do porteiro, fumaça, outra parte. Está fechado seu microfone, Suzana. O parágrafo que vem depois de saco de lixo, como ele se apresenta. Aqui, ó. Todo quarto de empregada é próximo à grande lixeira da casa, Ai, porque que está coisa. sempre no fundo do profundo imóvel. Nós, os quartinhos, estamos bem perto dos odores da vida das pessoas que não nos habitam. Perfume francês, patê de fígado de pato, vinho caro, trufas, papel higiênico, absorvente, suor, quase tudo era deles. Eunice Mabel. Agora o quartinho do porteiro, aqui na quarto do porteiro, fumaça. Era normal aquele tom cinzento que às vezes tomava conta do ambiente. Um basculante no alto da parede, bem que tentava, mas não dava conta de fazer circular todo o carbono e renovar o ar que enchia meus pulmões. Em edifícios como Golden Plate, uma casa de porteiro típica é irmã da garagem. Para quem entra, é a primeira porta fechada que encontra. Para quem sai, a última. E aí o quarto do porteiro reclama do ronco do motor, né, do carro que dão batidas, e sucessivamente. O banheirinho está na parte que Mabel conta. Rapidamente aqui vou colocar para vocês que esse livro nossa, ele é muito mexe com a gente, né? A gente passa a refletir de uma forma com outro olhar, né? Acho que exatamente essa é a função, né? O outro olhar, um segundo olhar. Vou pegar aqui que eu não marquei, que eu não sabia que eu poderia me espalhar assim. Eu estava centrada no capítulo da janela. Eu quero falar também, quero aproveitar e falar também que a Eliana ela faz menção ao quarto de despejo aqui neste romance. Né? E ela utiliza da literatura para tentar mudar a visão de submissão da mãe, o comportamento de submissão da mãe. Porque acontece eu não quero dar spoiler, mas um problema, né, de ocorrência policial, e a patroa ela manipula de uma forma que a Eunice vai ser obrigada a mentir, vai ser cúmplice de uma farsa que ela não gostaria de se envolver. Então, a Mabel, com a literatura, né, com o domínio, e ela cita, né, quarto de despejo e dá outros exemplos para a mãe. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Ivone, essa parte eu estava lendo esse pedaço e isso chama a atenção, né? A maneira como a Eliane deixa bem isso bem evidenciado na obra dela, né? Que
essa gratidão, né, dos empregados aos patrões, né, por terem lhe dado uma oportunidade de trabalho, né, em uma situação de necessidade, né, aí ela mostra, assim, você falou, né, que ela tem essa maneira, essa forma sutil de falar de um tema tão duro. Eu acho que ela é bem, bem direta, né? Que ela mostra como nesse ambiente doméstico dessa classe, dessa elite, né? O trabalho é envolto nesse sentimento, né? De agradecimento, entre outros, e isso é um traço muito cruel, né? Essa cordialidade, esse se sentir grato aos patrões. A Eunice passa a demonstrar, a desenvolver uma certa dependência em relação àquele ambiente, e ela vai perpetuando aquela situação de violação de direitos e vai criando a filha dentro daquele mesmo ambiente, dentro daquele mesmo contexto, né? Então, é essa ambiguidade, né, do trabalho doméstico que a Eliane Cruz mostra bem, com bastante força ali, né? Embora esse trabalho tenha oferecido oportunidades, né, bom, colocar entre aspas, no passado, ele explora e continua aprisionando essas trabalhadoras, tanto no sentido real, literal, de estar presa, necessitada daquele trabalho, e por estar também ali naquela solitária, porque ela fica afastada da família, fica afastada dos amigos, ela fica confinada ali dentro. Então, esse isolamento, né, quando a gente lê, a gente sente esse sufocamento, não sei vocês, né, essa sensação de aprisionamento, quando ela fala dessa situação das empregadas domésticas, e especialmente das babás, que cuida dos filhos dos patrões, e os seus próprios filhos ficam à mercê, vamos dizer assim, da sociedade, da comunidade, não querendo dar spoiler, né, mas que tem que ela cria, né, uma situação que foi baseada no fato real, vamos dizer assim, inspirada, né, no fato real. Então, eu acho assim que esse desenvolvimento que a Eliane faz espetacular, né? Então, é uma visão assim bem escancarada, e faz a gente, né, essa tomada de consciência da situação nos grandes prédios de elite, né? E essa é uma denúncia, né? Vamos dizer assim, uma denúncia, uma crítica, uma indignação. Eu acho assim, sensacional. É difícil falar do romance sem dar spoiler, né, gente? Não Mas, posso falar. excelente escolha. Eu sempre penso assim, através dos spoilers. Eu não tenho o menor problema com spoiler, porque eu sei que tudo que você Também disse não não vai ainda. suprir, não vai, na verdade, não vai nem chegar perto do que está escrito, daquilo que você vai ler de fato, né? Esse banheirinho que a Ivone quer ler para vocês é o momento em que ela faz o aborto num banheirinho. Lê. Lê para a gente, Ivone, lê os 3 parágrafos, pelo menos, porque Tá. para as pessoas saírem daqui com vontade de comprar Eliana Alves Cruz. Eu já comprei. Coloquei 4 comprimidos embaixo da língua. Meti outros 4 bem no fundo da vagina. Deitei em posição fetal. Chorei um pouco e acabei dormindo. Despertei com uma cólica fortíssima e a luz da tela do celular, onde alguém sem rosto escreveu: "Olá, já começou? O que está sentindo? Tenha calma, estou aqui." Eu quero só acrescentar que esse celular é da patroa, não é da Mabel, não é da empregada. A patroa empresta para que ela faça o passo a passo sozinha. Ela que Exatamente, é para ela fazer o passo a passo sozinha no banheirinho da casa, sendo que
quem comprou a medicação foi a patroa, mas não levou a menina no hospital para internação, né? Para que o método fosse, né, com menos risco. Ela poderia morrer. E a patroa depois leva para o hospital, para a clínica de uma amiga, né? Também aí sem custo, mas para se O certificar aborto é proibido no Brasil, Ivone. Como é que de ela que aborto também é, foi, Não, também não foi dava para feito. levar para o não hospital para dava para fazer, levar. não. Não, São não, não. clínicas Natal clandestinas. Clínica que teria a internação. Eu Não, mesmo. eu sei que é ilegal. Pois Sim, é, não é levar no só, hospital, é. por favor, deixe-me aqui retificar a minha colocação. Ela leva para a clínica depois, mas não com a preocupação da menina, só para se certificar de que o aborto teria sido feito mesmo. É, Ficamos aí assim. ficamos assim. Eu e uma desconhecida trocando mensagem de texto numa noite que seria longa. Respirei fundo, tive um sangramento intenso e, em certo momento, pensei em gritar. Pedi à dona Lúcia que chamasse uma ambulância, mas me segurei. Eu tinha que terminar aquilo, pois o fantasma na tela azul escrevia que ficaria tudo bem. E fui até o fim. Fiz tudo no banheirinho. Fiz Vai. tudo no banheirinho, não tive coragem de ir para o quartinho, não tinha coragem de olhar os santinhos da minha mãe na cabeceira da cama. Fiquei espremida ali, entre a privada, a pia e o minibox. O curioso era que, ao contrário daquele banheiro gigante, luxuoso perto da sala, naquele momento, o lugar minúsculo amenizava a minha sensação de desamparo e abandono. Que coisa. Ele era apertado como um útero para um feto grande. Naquele momento, eu era meu útero que se contraía e meu coração também. Ah, que coisa. Ah, é um, é uma. Ah, assim, eu relendo, ainda volto a emocionar, porque esse mexeu comigo demais. Vocês acreditam que eu sou uma pessoa que chora lendo? Acredito. Como não? Nossa, vendo filme, então, a ver. Caraca, Eu sou esse tipo de gente. pessoa. Estranho, né? Não, Mas, Não. maravilha. Que bom. Bom, sim, e a, a solitária Por que não que você é uma escolheu pessoa esse só, né? capítulo, Ivone? Oi? O que que te levou a escolher esse capítulo especificamente para trazer para a gente? Qual janela? É, Ah, assim, é com relação à reflexão, né? É perceber. Eu, eu, eu ouvi um comentário, não foi uma entrevista, foi um comentário da própria Eliana. Ela disse, conversando com uma vizinha dela, né? Eu gostaria de colocar também, fazer um link, que a Eliana, com tanto trabalho, graças a Deus por isso, por fruto do trabalho dela, hoje ela mora num outro lugar, né? Agora ela tem uma condição melhor. E conversando com uma vizinha dela, de repente aproximando, né, as amizades, a vizinha falou que a questão era educação, né? E que está muito longe, a Helena colocando que ainda está muito longe, muito distante, que a população jovem, né, adulta, tal, que esteja e que alcance a universidade, né? Uma coisa que é um direito para todos, que deveriam, né? Mas a vizinha dela discorda, né? Fala assim, ué, mas se todos tiverem formação universitária, quem é que vai fazer o nosso serviço? quem é que diz isso, meu Deus do céu? A Quem é que diz vizinha, a tá vendo? vizinha? A A vizinha. A vizinha. vizinha, que Isso foi uma Eu, conversa coisa. recente. Pois é, eu, Pois né? eu, Quem é que vai limpar a latrina? Não é? isso, não é? Não é? Quem vai fazer como acontece aqui, colocar, assumir a sujeira da patroa ou dos patrões?
Até porque Também, o problema é que também, o que faz parte do serviço, livro, esse né? Tem tipo uma de sujeira serviço aqui. é desconsiderado, né? Eu acho que é de mais alta importância. A questão é essa, como você valorizar também esse tipo de trabalho. Isso aí. Vai fazer para ver o trabalho que dá, o tempo que toma e que não aparece. Né? Eu, Parece que você não fez nada, parece que você não fez, passa o dia inteiro zanzando, parece que não fez E não nada. é verdade. Então, é a não. questão de você valorizar, achar que é um serviço menor, subalterno, entendeu? A questão muito é essa. Os E tem. argumentos são os mesmos, o negócio dessa escala 6 por 1 para trabalhar, os- exatamente os mesmos da abolição da escravatura. Quer dizer, não, mas o país vai à falência. Se abolir a escravidão for abolida, o país vai à falência. Quem é que vai plantar? Quem é que vai fazer isso? Né? A mesma coisa, quer dizer, se tiver a escala 5 por 2 para trabalhar, vamos ter que contratar mais gente. E aí as empresas vão falir. Pô, mesmo Exato. raciocínio, entendeu? Mas a Uhum. questão é essa, é a mentalidade escravagista permanece, e essa visão de enxergar isso como um trabalho inferior. O gari é um trabalho inferior, é tão importante quanto, É. caramba. A, Tá? a É. A Mara quer falar, desculpa, Mara, eu te Mara, Não, atropelei. eu gostei muito da escolha desse capítulo, mesmo sem ter lido o livro, porque eu achei que quando o general fala lá, para mim é só a ponta do iceberg. Se você, que é onde ele fala das cotas, né? Você vê assim, ali é só a ponta do iceberg, aquela fala dele. E se você voltar o capítulo, é como se fosse um novelo, sabe? Em que todas as situações humilhantes e violentas que eles passam estão ali nesse capítulo, de uma forma mais sutil, talvez, que em outros, mas eu achei muito interessante, porque a começar pela violência do aborto, né? E o contexto em que aquilo foi feito e por que, né, essas coisas acontecem e chega-se a esse ponto, o que é muito triste. E eu achei que esse capítulo, apesar da gente não saber o nome das personagens, que ele deu uma confundida mais ou menos, mas eu acho que esse capítulo ele é cheio de nuances assim de preconceito e de diferença social e de injustiça social. Eu acho que ele fala tudo isso. Eu gostei. Eu achei que para mim assim já passou uma e quando ele fala da cota ali é o ápice. Assim, você fala assim, isso aí era a ponta do iceberg, sabe? Eu que falei, é como se fosse um novelo de preconceitos e injustiças que vai se enrolando, que se você for para frente ou for para trás, você vai cair no mesmo lugar, né? Se não é a cota, é a servidão, se não é a servidão, sabe? É, é o racismo, sei lá. Então, para mim, me passou assim exatamente a ideia do livro, apesar aham, de eu não saber exatamente os outros capítulos. Eu é, gostei, assim, achei que foi. Imagino os outros capítulos. Até acho que esse aí deve ser, assim, né? Pelo que foi lido aí, talvez um. Não é leve, porque eu acho que começa com uma coisa muito triste, violenta, que eu acho que é a pessoa ser obrigada socialmente a fazer um aborto, porque também é toda uma coisa errada por trás de orientação sexual, de educação e de condições financeiras é muito mais complexo, né, do que o simples ato ali, que é um ato violento contra a pessoa e contra a criança que está dentro. Então, assim, você chegar, falar, nossa, que ponto chegou para precisar disso, né? E por que aconteceu de novo? Por que que elas não conseguiram sair desse ciclo, a mãe, a filha, né? E se deixar os filhos da filha E sim, então eu gostei muito da escolha.
Achei que, para mim, pelo menos, falou muito. Bom, realmente ele sintetiza bem, viu? Realmente sintetiza. A própria, desculpa, a própria abertura dos dois elevadores é muito significativa, né? É. O Uhum. general sai lá do social, e isso, infelizmente, é algo que está muito presente em quem mora, como suponho que algumas moremos, em Uhum. prédios, não é? Embora já haja uma lei que desobriga o nome, né? Ele aqui no meu prédio, por exemplo, eu, mesmo sem o cachorro, prefiro usar o elevador de serviço, que deixa os porteiros, nessa atitude de subserviência, me perguntarem volta e meia: por que a senhora sempre sai por aqui? A senhora é a única do prédio. Eu falo: porque aqui eu vou dar na Rua das Laranjeiras, eu vou mais rápido. Então, isso está presente. E isso tudo está me lembrando, eu sempre acabo citando um filme, que é o A Que Horas Ela Volta, da Ana Mulher, né? Uhum. Em Sim. que a Regina A Casé, Gitana Casé. Me lembrou né, muito o passa filme. por diversas situações que estão aí. Agora eu já comprei o livro, quando eu ler, vou localizar talvez melhor. Mas a filha que passa para o vestibular quando o filho da patroa não passa, É, Uhum. a filha que usa a piscina quando a mãe apenas a limpa, a Uhum. filha que não aceita que a mãe se envolva nos negócios escusos dos patrões, está tudo aí, não é? Sim, e Aí. sim, Então, é, exatamente. me lembrou qual, muito. Eu qual que veio? ainda não entendi muito bem, porque até a minha internet caiu um tempo aqui, ah, a fala das divisões, né? Quer dizer, são trechos pequenos, são capítulos inteiros em que Três fala o quarto. partes. É. Não, são partes, são três partes, né? Na verdade, ela divide narradores, né? O livro é trabalhado em primeira pessoa, foco narrativo em primeira pessoa, sendo a primeira narração da Mabel, que é a filha, a segunda parte do livro, quase muito bem dividido, né? Quase meio a meio assim. É, Aí vem a segunda parte, a mãe, a narradora Eunice, e a terceira parte são os espaços, né? Que lembra também o trabalho do Aloysio Azevedo com o Cortiço passa a ser um personagem, né? O espaço É ali, a verdade. narrativa, vira um personagem. E desse trabalho esse romance da Eliana tem, né, mais de um espaço que tem voz, né, que é também um personagem, né, Ela que deu acolhe, voz, então. que Legal, acolhe. isso é bem É, interessante o formato, né? É. é. Eu lembro. Como está na narração aqui do quarto, né, o quarto de empregado, que é um quarto pequeno, perto da lixeira, e que não tem janela, lembra de um filme documentário, né, Recife, filme bem antigo, Recife Frio, que foi uma época do ano que ficou o litoral, né, brasileiro com uma frente fria, demorada, e aquele vento gelado, o Recife fazia muito frio, e o filho da patroa tira a empregada do quartinho, que ele quer dormir ali, que é o cômodo mais quente da casa. Que Aí ele vai para o coisa. quartinho da empregada. Recife Frio fala sobre né, os hotéis que ficaram com prejuízo, enfim, bem legal. Mas o quartinho da empregada me chamou a atenção, que ele briga, tira a empregada dali, pode ficar com o meu quarto, pode ficar com o meu quarto. E ele fica no quartinho dela, que é o cômodo mais aquecido, mais quente da casa. E, de Vocês fato, é Ainda que ele leram tirou, ainda que o... ele tirou, né? Porque para dormir com ela também, fazer ela falar não, que ela tinha que dormir com ele, não seria difícil também, né? Tem por um conta livro do que chama frio. Sweet Tóquio. Vocês leram Sweet Tóquio? É Não. Não. impressionante essa coisa aí o enfoque é outro.
a dona do apartamento luxuoso, ela instala um quarto de empregada muito bem, de maneira muito, enfim, muito Confortável. generosa, e pela culpa que tem de estar naquele espaço uma pessoa que vai tomar conta da sua criança. E ela precisa, então, prover de meios e vai à cata de tudo. E aí, para não dizer o quartinho, não se referir ao quartinho, ela diz assim: você vai lá para ficar na suíte Tóquio. E chama, porque parece que, eu não conheço o Japão, mas dizem que há espaços pequenos, mas muito bem instalados. Então, a crítica vai nesse sentido da culpa que algumas pessoas ainda têm de, de mencionar, né, o quarto de empregada, enfim, essa menção, assim, verbalizar isso, né? Há uma tendência a querer banalizar, né, tornar menor isso tudo. Enfim, não sei se vocês viram, vale a pena ler, é bem interessante, Sweet Talk. Uhum. Ah, legal. Muito obrigada pela contribuição. Eu vou ler sim. Ivone, é, uma questão, e esse capítulo e o livro todo, né, que também levanta, essa questão da maternidade, porque a intenção, o objetivo da Eliane é denunciar esse costume, esse hábito arraigado escravocrata, né, do passado, que permanece ainda hoje. Quando a Maria Helena falou assim que as pessoas tentam naturalizar e minimizar a situação, eu presenciei justamente o contrário. Pessoas que não têm o menor pudor de dizer que contratou uma pessoa para trabalhar na sua casa e, pasmem, ela deixou as cuecas e as calcinhas para lavar. Ela não lavou, que absurdo que ela não lavou. E eu paguei R$ 120 pela faxina. Quer dizer, a pessoa não tem o pudor de ir numa rede social denunciar, né, entre aspas, que a sua serviçal recebeu R$ 120 para fazer uma faxina e não se deu ao trabalho se deu ao trabalho de separar as roupas íntimas que ela não lavou. Acho um absurdo. E uma outra retrucou, né, que se leva a criança junto, tem que ter desconto. Então, ela pagava R$ 50 para a mulher poder levar a criança junto para trabalhar. Então, ela se submeter a fazer uma faxina por R$ 50 só para poder levar a criança junto. Ah, que Isso coisa. agora, eu vi agora, 2025. Só alguns casos que eu escuto, que eu ouço, depoimentos que eu vejo. Então, e isso que a Eliane coloca, que esse passado, ele se faz presente. A maneira como as pessoas agem, como se estivessem fazendo um favor, como já foi dito aqui, né? Como se estivessem fazendo um favor de acolher aquela pessoa dentro da sua casa, né? Então, é complicado. Então, são casos assim, de contar quantas bananas tem, quantas frutas tem, para saber se a, se a serviçal, né, vamos dizer assim. E esse negócio de falar que é da família é uma coisa tão É cruel, sabe? cabulosa, né? É cabulosa. O nome, a gente não tem nem vocabulário para expressar isso. Então, eu fico assim preocupada quando alguém acha um absurdo uma pessoa entrar na sua casa, não tem onde cair morta, morta de fome, e cobrar, né, um valor X para limpar a sua sujeira, como Suzana falou, para limpar a sua sujeira. E o Então, o negócio da família, eu ouvi um negócio, não me lembro de quem, muito interessante, achei ótimo. Ah, não, porque ela é da Da família. Aí família. a pessoa perguntou assim: vem cá, ela tá no seu, como é que é? No inventário da sua família, ela é sua no herdeira. testamento, Eu não me lembro, eu achei ótimo, sabe? Eu não me lembro onde eu vi isso. É da família, como se fosse da família, né? Vai ser Ótimo. herdeira? É, tratada como se Tem fosse da uma, família, né? É.
Eu vou falar só mais uma coisa, eu vou calar a boca. Porque eu Por quê? realmente eu posso, não, é que eu tenho que falar pouco para não tossir por causa da tosse. Que é o seguinte: tem um artigo que eu acho que esse livro que a Ivone trouxe, e mesmo até o capítulo mesmo que ela escolheu, né, me lembrou que ele aponta para situações mais, digamos assim, mais maiores ainda, tá? Que tem a ver com a estruturação das sociedades em geral, né? E eu lembrei que a Maria Helena Chauí tem um artigo maravilhoso. Eu perdi esse artigo, ainda vou catar esse livro, em que ela fala sobre a diferença entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, tá? E como existe um desvalor, né, do trabalho manual, né? Aí você começa por aí, você começa por uma coisa que, de uma sociedade, né, que valoriza um determinado tipo de especialização, informação, em detrimento de outra. Quer dizer, você compra o trabalho físico, né, como acontece, tá? E justamente de quem não tem condições de frequentar uma escola, de ter, digamos, as questões educacionais estão ali, não é? E aí isso interfere em tudo, inclusive na pessoa não saber nem cobrar, não é? R$ 120 dá vergonha de pensar que alguém paga isso por uma faxina, gente. Dá vergonha. São 6 a 8 horas de trabalho braçal, limpando as latrinas, sim. E ainda tendo que aguentar gente que exige que lave a calcinha, que é um troço, Vergonha, né? É essa é vergonha, uma né? coisa assim, completamente, não sei nem. Então, assim, a gente vive numa sociedade que tem dividida, né, não só entre ricos e pobres e tal, não só em classes, mas porque ela tem aponta para esse tipo de distinção que se faz. É como você fazer a diferença entre o bonito e o feio. Vem de onde essa distinção? Qual a Nos, justificativa para considerar bonito hum, uma coisa e feia outra? Uma pessoa bonita e feia. Usando até entre as e carreiras nos, universitárias, tem uns vai fazer, tem uns que são menosprezadas, mesmo, Uhum. são, entendeu? Quer dizer, então é a mentalidade das pessoas, quer dizer, é essa coisa sempre classificada, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Isso, a Não divisão. é isto, é aquilo, é isto, eu disse, enquanto o pensamento se basear na exclusão do outro, do que eu não quero, do que eu não gosto, não dá certo. Então, me lembro daquele movimento que teve mais saúde, Copa do Mundo no Brasil, não. Não. hum, Saúde é Copa do Mundo, saúde é Olimpíada, escola aham, é Olimpíada. Não pode ser ou excluir, que é isso. Quer dizer, enquanto o Exatamente. pensamento, que nortear o pensamento foi isso, uhum, porque o esporte é educação. Quer dizer, se você tiver hum. o olhar voltado para a educação, em tudo você vai encontrar. É a mesma coisa que se fala no negócio da política. Nada de. Que isso? Essa prática que existe no país não tem nada a ver com a verdadeira política, com o E ato nos político. pais, Entendeu? Quer dizer, então, é, é, Hoje a pergunta é a que, educação. e hein, nos Vânia, países a mais, pergunta que se faz, desculpe, não, vai, pode falar. a pergunta que se faz hoje nos Estados Unidos de Trump é, ele está mandando embora Ah, todos eu ia falar aqueles isso. que fazem o trabalho sujo. Pois Hoje é. ele mandou, quer dizer, aí ele fez sacanagem com a Coreia, né? Ele mandou 475 operários da Hyundai embora.
Aham. Aí ele quer prejudicar, inclusive, a marca, né? Que não é americana. Mas quem é que no McDonald's limpa as privadas, que são um espanto? Ninguém pense aqui na privada japonesa, né? Do filme, São todos os né? hispânicos, né? Né? Sim. Exatamente. Somos nós, os latinos, É. né? Nós lá somos latinos, ou seja, mestiços, e nos cabe, né? E a gente lá faz, é engraçado, né? Eu fiz. Então, quer dizer, a suposição não está só, como diz a Suzana, entre rico e pobre. Ela está entre aparência, entre riqueza. E daí eu acho que o livro, vou ler assim que chegar, ah, coloca essa visão, que na verdade é de. O meu pai era economista, ele sempre dizia que o serviço doméstico é algo da senzala, é algo do feudalismo. E nós vivemos num mundo burguês, né? Quer dizer, a casa diminuiu, a família diminuiu, e entra aquele ser que isso, a gente, para se desculpar, diz que é da família, ou é como se fosse da família, mas é que a gente está tentando enfiar um modo de produção em outro, não é? Por que que a gente não limpa a casa da gente? Por que que a gente não faz tudo, não é? Claro, a gente tem outro tipo de trabalho, mas é uma pergunta a se fazer, né? Por que que na verdade, eu preciso tanto desse trabalho? Não é ela que precisa só. Eu preciso, até para Que aconteceu, executar, que é o que né? aconteceu na pandemia, né? É, Na Exatamente. pandemia, as Aprendemos pessoas ficaram se todas a descabelando cozinhar. e começaram Exatamente. bom, existe essa pessoa, existe esse trabalho, né? Ah, sim, Exatamente. É passou a existir. verdade, bem lembrado. Todo mundo foi aprender a fazer pão. Foi. Não, Mas, feijão. mas muita gente ficou na solitária, né? Empregadas domésticas que não voltaram para casa na Sim, pandemia. houve quem mantivesse, né? O que É. Não, é Mas e isso, gente que ilegal, não né? queria pagar, as pessoas não queriam pagar isso, por exemplo, a diarista, não, como não vem, não recebe. Como é que você faz Como isso assim? para um profissional que. Como é que você abandona assim na chuva? Aquilo foi um não, atestado e o maior número de mulheres, né, que morreram, empregadas domésticas e o pessoal de frente mesmo, né, de hospitais. Aliás, Mas começou assim, né, Ivone? sim, sim. Uma empregada no Leblon, né, que foi obrigada a manter o serviço. Foi o primeiro caso que a gente teve no foi, Brasil. foi. Madame chegou da Europa e disse: Não, você fica aqui, que é isso? Não, é aqui que você trabalha. E essa moça foi a primeira vítima mortal na nossa pandemia aqui no Brasil. Essa história é um pesadelo, né? E a madame que voltou da Europa não morreu, não. Ela tinha recursos. Sim, muitos casos assim. Agora, falando com relação à beleza, Estados Unidos, a Eliana comentou, numa das entrevistas, assisti várias, que ela viaja muito pelo Brasil também, né? E quando ela chega, né, em certos lugares, no hotel, pousada, ou no próprio comércio de determinadas cidades, as pessoas já recebem, ou então mudam os funcionários e começam com inglês, falando inglês com ela porque não acreditam que ela seja brasileira, que seja uma negra brasileira, né? Ai, que Ah, coisa. Penso que é norte-americana, né? Então, Uhum. o preconceito, né? Aquela coisa do, né? Vivemos num país em que todos os negros são pobres e sem cultura. Se tem um negro bem vestido, só pode ser estrangeiro. a Djamila Ribeiro conta que
várias vezes ela está no aeroporto e está na sala VIP, vamos supor, e chega uma senhora e fica olhando para ela assim, ela está indo para Paris. Aí chega uma senhora, vê que está indo para Paris, alguma coisa, eu não sei exatamente se é na sala VIP, se é na... E fala para ela, você está indo dançar? Aí ela fala assim, Que por coisa quê? A doida, senhora né? está indo... A Aí senhora a vai Jamila fala, dançar? por que a senhora está indo A dançar? senhora tá? Que coisa, Fala para né? ela fala várias vezes, "Tá, você vai dançar em Paris? Por quê? A senhora Gente, vai?" Então você vê que é feia a coisa. é feio. E fica para sempre isso, né? Eu Uhum. eu tenho um trauma, né, de infância. Foi uma festa de a filha de um casal amigos do meu pai, né, um pedreiro negro tal. E minha mãe não foi a essa festa de aniversário, era um aniversário de criança. Por isso eu estava lá com meu irmãozinho e nossa, uma festa, muito espaço, muito tudo, muito para criança. Talvez nem fosse tão grande assim, mas eu, quanto Mas criança, você achava achava, né? muito encantada, eu estava maravilhada e corria para um lado para o outro. E em um determinado momento, um garotinho falou assim: ela está chamando as meninas. E era a dona, né, a dona da festa, né? A mãe da garotinha, ou do garotinho, não sei nem quem era o aniversário, não consigo lembrar. E ela com uma pulseira pendurada assim. Quem perdeu essa pulseira? Quem perdeu essa pulseira? Eu olhei para o meu pulso, que a pulseira. Gente, era a minha pulseira, que a minha madrinha de batismo me deu de presente. Uma pulseira de ouro. Era a minha pulseira. E eu levantei a mão e falei assim: moça, é minha, moça, é minha. Ela olhou para mim, da cabeça aos pés. Quem perdeu essa pulseira? Quem perdeu essa Ah, pulseira? que coisa. E ela entrou, Sua, guardou a né? pulseira e eu voltei correndo. Meu pai era o único que poderia me defender. Voltei correndo e esperei meu pai acabar de conversar, porque eu não podia interromper, né? Os adultos conversando. E eu olhei, ela não estava mais. Aí, quando meu pai acabou de falar assim, pai, a minha pulseira, a moça pegou. Ele, que moça? Aí eu falei assim, a moça da festa, ela pegou a minha pulseira, ela achou a minha pulseira que eu perdi. Fala com ela, pai. Depois eu falo. Depois eu fiquei sem pulseira até hoje. Não diga, ele não falou. Não, Que coisa. não. Eu perdi a pulseira de ouro. É trauma mesmo. Fiquei com trauma. Mas Incrível. fazer o quê? Não podia brigar com meu pai? A culpa não foi do meu pai. Que coisa, meu Deus. Acontece, né? Tem uma mensagem no chat, Ivone. Estamos. Da Zulmira. Gente, eu não sei como é que está o nosso horário aí. Já. O horário Camila que já fala. bateu aí. Já está. Eu acho que esse Ah, assunto. alguém colocou aqui que, em meio a toda a violência, né, o que chamou a atenção foi a delicadeza e a consciência, né, do João Pedro. Né? Zulmira, A Zulmira. a delicadeza e a consciência da Zulmira, É verdade, É, não também. é? A Zulmira. Mas estamos já no final? Como é que é, Ivone? Eu quero saber mais da tua. Bom, a Eliana Alves Cruz, ela agora está já com um novo projeto, mais livros, e provavelmente, né, vem aí uma série para canal aberto, né, um dos projetos dela. Mas Capoeiras foi lançado, né, no stream no dia 29 de agosto, foi a estreia de Capoeiras. Ela não só aborda, né, assim, o que eu gostaria de colocar? Um pouquinho fora de solitário, eu posso falar, Suzana? Claro. É, a Eliana, ela aborda no livro, no livro não, na série Capoeiras, não só
com relação à cultura, né? Porque a capoeira veio da África para cá, mas foi adaptada aqui no Brasil, né? Porque não era só a dança. A partir da dança e da musicalidade, eles estavam ali preparando defesas. Assim como o sincretismo religioso, né? Que é a religião da Eliana, ela é do candomblé, e tem tanta gente que fica assustada com isso que isso foi divulgado e massificado de que as religiões, né, de matrizes africanas são algo para fazer o mal. Nossa, em absoluto. Nada disso em absoluto. Não é o invisível que faz mal, né? São os carnais que fazem mal. A Mas gente aqui, sabe. e com relação ao o pai da Eliana falou, porque a Eliana ela foi muito acompanhada pelo pai. Ela perdeu a mãe com 19 anos de idade. A mãe dela infartou com 45 anos de idade, na frente da Eliana. Ai, que coisa. E o pai dela, ele que acompanhou e acompanha ainda a Eliana toda essa trajetória. E ela disse que sente essa pressa, né, essa coisa de escrever por conta da idade. Ela acha que já começou muito tarde, né? E ela, quando estava, né, 45 anos, ela ficou sentido do tempo, da vida, né? E a partir dali ela começou a correr, e produzir, e graças a Deus faz tudo muito bem. Mas voltando ao crime do Cais do Valongo, que o pai da Eliana falou, né? Eu vi aquela capa preta e vermelha, eu fiquei um pouquinho assim incomodada. E o pai da Eliana falou assim: esse é de Exu, né? E o que é o Exu? Que normalmente as pessoas ficam assustadas, acham que é aquela coisa demoníaca. Na verdade, o Exu ele é o orixá de abrir os caminhos, ele é o orixá do trabalho e das buscas, né? O trabalho, de fato, é o Oxóssi também. E o que é a encruzilhada? Ao contrário do que todo mundo pensa, é local de despacho, de fazer mal, nada disso. Na época que os escravos, aqueles que conseguiam fugir, iam para as matas, os escravos que ficavam, né, aqueles que estavam presos na senzala, e durante, né, a luta, a capoeira tal, eles saíam, alguns grupos, né, saíam, e como não sabiam onde estavam se formando, construindo o quilombo, né, o alojamento desses fugitivos, colocava-se na encruzilhada, porque não sabiam de onde eles viriam. Então, a encruzilhada era o local de colocar o alimento, a bebida, porque os locais, né, era necessário aguardente, sim, até porque eles que manipulavam, né, eles que faziam, era necessário aguardente, porque era preciso aquecer. E aquela capa vermelha, o tridente. Gente, o material de abrir o caminho, de tirar as matas, e não era só tridente ou assim, tinha os facões, né? A coisa e outras ferramentas, e colocavam os animais, o detalhe, em vasilhames de barro, e esses animais, né, algumas aves semi-mortas, como assim semi-mortas? Ainda cortadas, né? Para que não emitisse, né, o som e atraísse outros, e cercada por vela, por dois motivos. Além de clarear, né, o local onde estava ali o alimento, era para afastar que outros bichos não aproximassem e não comessem a comida para os escravos fugitivos. Vocês Que entenderam o que é uma coisa. Essa, tem toda uma, né, tudo uma A Tudo tem uma explicação, né? explicação, né? razão, né? Uma Uma razão. razão de ser que não, Então, e que eles não que colocavam mal, e na verdade, absolutamente nada disso, nada de mal. Por que a capa vermelha? Gente, eram as sobras dos tecidos, né, que tinham que faziam os ternos, até mesmo, não sei como é que se chama, não é um sobretudo, né? Os grandes senhores, eles usavam aquela capa mesmo de fazenda e não tinha uma costureira para fazer um acabamento. Eles amarravam no pescoço e saíam com capas vermelhas ou pretas, sim,
E os E aí cardeais? isso foi tudo demonizado. Nossa, que horror! E não tem absolutamente nada disso. Hein, Ivone? E Hum, os cardeais que coruzam pois da é, Igreja pois é. Católica? Tá Não, bom. e detalhe, né? E detalhe, grande produto, cadê para o Brasil aqui? Cadê a nossa árvore brasileira, né? Tanto, né? Agora, pecinha em extinção, uma aqui, outra ali. Mas tudo e assim, né? Marginalizados até hoje, eu tenho muita, muita esperança de que um dia, né, nós negros possamos, principalmente os homens, possam sair às ruas sem que sejam, né, alvo de crime, né, que não sejam mortos pela cor da pele, Estigmatizado é uma coisa doida. mortos pela cor da pele. Não precisa, não demora muito. Em Minas Gerais, um homem matou um lixeiro com a arma da esposa, que é delegada. É, Perdão. Os absurdos continuam, né? É. Isso é um absurdo. Mas, assim, eu ainda acredito. Eu tenho uma amiga que diz que eu uso óculos cor-de-rosa, mas eu ainda acredito na educação. Agora eu estou mais velha, estou usando lilás. Mas, assim, eu ainda acredito na educação. Eu vi o projeto do Darcy Ribeiro, sabe, no CIEP do Catete. Eu vi a biblioteca, eu vi o projeto de ter o esporte, exatamente, esporte, arte e agricultura numa escola em que as crianças entrem de manhã e saiam à noite para suas casas, sabe? Eu vi esse projeto, eu acreditei piamente. E os CIEPs estão aí também marginalizados, mas espero em Deus que continue, eu continuo acreditando. Isso vai mudar. Bem, acho que Obrigada, Ivone. é isso aí. Espero ter contribuído de alguma forma, que vocês leiam o Claro, Solitário, um livro muito, muito foi bom. ótimo, muito bom. claro. Muito bom. Obrigada. E esse trabalho, né, Eu que agradeço. desses marginalizados em todo o mundo, né, está trazendo, pelo menos, a consciência, algo que era visto como natural, né? Então, essa naturalização, mesmo eu acho, para aquele que resiste, né, ela começa a ser vista como algo a não fazer. A gente tem, claro, um momento muito difícil no mundo inteiro em que há líderes Querendo voltar à Idade Média. querendo voltar à Idade Média, né? Sim, sim, tem um filme, um documentário na própria África, Hotel Ruanda, né? E Isso. que eles esconderam o número de mortos, são brigas ali entre tribos negras. Né? Absurdos acontecem e continua a luta armada. Sim, na África continua. Você está Alguns Aí a países. arte entra Suzana, ensinando a você está com o conversar, microfone né? fechado. Tudo. Oi, Vânia? Suzana está com o microfone fechado, ela quer falar ali. É porque passamos da hora? Passamos da A hora? Passando Suzana? bem, senão daqui a um pouco nos tiram do ar, que é o esse Zoom, né, Camila? Camila fica lá. Suzana vai sair, vai sair. Hoje Ai, foi bem adiante. Então, Dá para Foi muito falar bom. eu sobre queria o divulgar uma aniversário. coisa. No mês de, já que o assunto é esse, no mês de outubro, dia 8 de outubro, se não me engano, tá? Deixa eu ver. Dia 8 de outubro, nós vamos receber no Brasil a Scholastique Mukasonga, que é uma escritora de Ruanda, tá? Ali. E Fala de novo o que nome, Suzana. Escola, como é o nome dele? Scholastique, você bota Skol, Escola. Scholastique, Ah, Scholastique. Mukasonga. Casonga com K? Com K, Mukasonga, com Songa, Mukazonga. Mukasonga, tá? E Mukazonga. trabalha, ali tá ela, ó. A Vânia já tá lendo. Esse aí qual é, Vânia? É o do Nossa Senhora do Nilo. a Nossa Senhora do Nilo, tá?
Já que teve até filme. já teve filme. E Você de sabe quem onde é gravou a o filme? No dia Scholastic, 8 de janeiro. Suzana? De Ruanda. Ela é de Ruanda. Ruanda, justamente. Ruanda. Acabamos de Mostra falar aí disso, de novo, Vânia. Aham. tá? Tá, e É Nossa porque Senhora do está Nilo. invertido, né? Fica. Mas ela tem também A Mulher dos Pés Descalços, que ela foi o primeiro livro que ela lançou, uma Já espécie ouvi de falar. autobiografia, Aham, que fala da mãe dela, aham. e Baratas também. Um outro livro que se Ruanda, chama Baratas? Baratas. São 13 Ah, livros, tá? Que a gente está oferecendo para votação lá no clube, tá? A Mulher dos Pés A Descalços, Mulher dos Baratas e Pés Nossa Senhora e Nossa do Senhora Nilo. tá? Aham, tá. E todos têm, quer dizer, é uma literatura, tá? Que eu estava até escrevendo sobre isso hoje, né? Quer dizer, do trauma que Ruanda sofreu. Em Uhum. um ano, eles tiveram quase 1 milhão de pessoas mortas. E Ave Maria. mortas entre eles, isso Ivone estava falando, entre eles, É, tá? são duas etnias, né? Os Tutsis São Era tribos. territorial, não era, Tribos. digamos assim, uma guerra colonial Aham, uma o nação, não. colonizador contra o É, colonizado. é como se Não, o ser humano estivesse Uhum. brigando pela primazia de ser humano, tá? Aham, que coisa. E foi uma coisa horrorosa. E isso tudo ela reflete em todos esses E 3 livros. toda a Tem, obra. ela mostra, no caso da Nossa Senhora do Nilo, é um colégio, né? Um colégio de é. meninas, em que ela vai mostrando os conflitos, não é? Que Hum. tinha justamente cotas para as, As diferentes as etnias. diferentes cotas, as diferentes etnias. E vira um balão como é que digamos, um barril de pólvora, Uhum. tá? Na verdade, é um barril de pólvora. E Baratas também, o livro, ele é todo. Hoje eu estava na assessoria de imprensa, que eu colaboro com eles para falar, né, sobre. E eu não Sobre sabia as nem obras. como falar, nem por onde falar. Mas, enfim, gente, é 8 de outubro, tá? Agora, quarta-feira que vem, temos uma homenagem ao Antônio Cícero, tá? Ah, que beleza. Maravilhosa, tá? Com o Aham. meu Canaã Ferraz e com o Paulo Vou Henriques botar, Brito Camila. e o Arthur Nogueira, tá? Camila, eu vou, tá? Cantor, né, Suzana? Quem quiser ir, avisa a Camila, que a Camila Hein, reserva. Suzana? Camila, estou aí nos dois, hein, Camila? No de outubro e nesse Ô, agora. Também Suzana, quero, Camila, bota a lá meu nome. Scholastic Mukasonga, ela vai ser homenageada do Festival Literário lá da minha cidade, A Feira Araxá. Chá, Começa Ah, que 1º de barato. outubro. Ela exato. vai estar Depois ela lá. vem de lá, ela vem para o Rio, É, tá? E ela é aí faz homenageada do aqui no festival. CCBB, Vai ser de exatamente. 1º a 5 de outubro o festival em É, Araxá. É é, muito bom esse festival. Eu sou de é. lá, não sou suspeita para falar, mas realmente é muito bom. Legal. Um dia eu ainda vou participar dele. E até lá Isso, conhecer, né? é, Enfim, vale a é pena. excelente. Mas então, gente, e 24 de outubro, a nossa festa de 30 anos, tá? Linda, bonitinha. Não esqueçam. Já vou Imagina. ver minha passagem aqui, já vou olhar. Tá? Vamos, vamos, vamos. Eu vou. Ivone, muito, muito obrigada, obrigada. Ivone. Espero vê-las pessoalmente em outubro, né? Sim, Pessoalmente, Claro. o abraço. Eu, particularmente, gosto mais de abraço do que de beijo. Então, eu quero dizer que se vocês quiserem entrar em contato comigo, no Instagram é @profaivone_rosa. E eu publiquei um livro em 2023, que é um livro de crônicas e contos. Amanhã, quem quiser conhecer Niterói, passear por Niterói, eu estarei no Solar Jambeiro, das 15 às 18 horas, sarau e autógrafos. E Ah, vai ser que bem legal. chique, Solar lugar Jambeiro. lindo. Parabéns, Ah, você Ivone. conhece Solar Jambeiro? Conheço o Solar Jambeiro, maravilhoso.
Que Vai ser bom! amanhã. Ivone, No eu tô Lar do desse Jambeiro. jeito, eu não tenho condição de ir, minha amiga. Quero ir ainda, porque eu ainda quero ir numa noite de autógrafo sua. Estou acompanhando Vai quarta-feira, leva o livro lá no CCBB, Ivone. Essa quarta-feira eu estou com muito trabalho da escola, mas Não tem assim, como. em outubro eu estarei com vocês. Leva os tem que ir lá ver livros. a Scholastic, Sim, viu? sim, sim. É. Suzana permitiu. Que isso? Claro, imagine se ela não permitiria. Claro. Olha, deixa eu ver aqui. Tem gente de fora, além de Zulmira? Cadê? Eu vi Tem a Mara, Henrique, olha lá, Henrique, é o Recife. o Henrique de Tem o Recife. Recife, Tem a Recife, Elê, querida, que Zulmira, vem, olha, tá Zulmira aí, mas Brasília. eu não sei se ela está ouvindo, mas dá um beijo na Elê Nogueira. Henrique, um beijo também, viu, querida? Mira vai também para a gente se encontrar. Vou tentar, Mira Mara, bem, vou tentar. Vou dar uma olhada, assim. Tá bom, tá? tomara que dê certo. É uma maravilha. É, Maravilha. Muito bom Eu, ver eu, até a você. eu segunda sinto ordem. assim que eu conheço vocês pessoalmente, assim, é só uma questão de chegar perto e abraçar. E É abraço. verdade, Diferença. verdade. Faz É diferença. mesmo. É impressionante, né? É tão Aham. bom quando vão lá vão lá CCBB. no CCBB que o pessoal se É. apresenta. Eu sou a fulana, Silvia. Eu sou, É, assim, né, Silvia? A gente já. Falei, ai, que bom, é você. Eu dei um abraço, dei um abraço aqui. Com essa história do virtual, né? Isso É, muita falta do meu cantinho lá, mas é. uma pena que não tenhamos mais. temos todos. Tá. Obrigada, Ivone. Tá? Beijo, obrigada, Muito Ivone. Tudo obrigada. bom, Ivone? Tudo de Tchau, bom. bom Obrigada. fim de Muito semana. obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Beijo, Parabéns. foi maravilhoso. Tchau. Obrigada. Tchau, Beijo, boa Vânia. Muito semana, bom. queridas. Edna, Tchau. querida. Beijos. Tchau, beijo.